Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, né? O meu nome é Guilherme, hoje quem comanda, né, o programa Mesa de Debates, né? Quem está na linha de frente, quem realiza as entrevistas, grava os programas e tudo mais. Né? Conforme segue a programação dessa semana, né? a, Conforme prometido também, né? Vamos dar continuidade à sessão de teoria marxista, né? Que a gente é a quarta sessão, né? Já conversamos sobre o Manifesto Comunista, né? Já conversamos sobre os 90 anos do Manifesto Comunista, um texto, né, escrito por Trotsky, né? O socialismo científico, o socialismo utópico, né, do Engels, né? E hoje vamos dar continuidade a essa discussão, levantando um livro importantíssimo, né? Que é o livro do Lenin, talvez seja um dos mais conhecidos, né? Junto com o Que Fazer e também com o imperialismo, etapa superior do capitalismo, que é o livro do Estado, né, e a Revolução, né? Um livro bastante pertinente, bastante importante, inclusive é uma obra, né, da ciência política para a gente entender vários elementos, né, em um livro bastante atual, né? Vamos dar um contexto, dar uma contextualizada do livro, né? Os bolcheviques, né? Partido do Lenin, partido do Trotsky, eles fazem a revolução em outubro, né? Que no calendário, na verdade, nosso seria em novembro, né? Eles tomam o poder, os trabalhadores tomam o poder da Rússia e instaura, né, a primeira experiência socialista do século XX, né? E a primeira experiência onde os trabalhadores que comandam a vida, comandam um país, né? O que vai ser depois disso, caberia uma outra discussão, é verdade, mas o fato que no período do Lenin, né, principalmente, foi a primeira experiência socialista, né, que tivemos, assim, a primeira e a única, né, do século XX, né? E obviamente que esse processo revolucionário, né, nessa tomada do poder, causou reação, né? Causou uma resposta, né, da grande burguesia, dos países imperialistas, dos países capitalistas, né? E também causou uma reação interna. A consequência do Lenin ter tomado o poder, que não seria culpa da revolução, mas assim culpa da burguesia, mas assim em resposta à tomada de poder do Lenin, do partido bolchevique e dos trabalhadores, o que aconteceu? Aconteceu que mais de 10 exércitos imperialistas invadiram a Rússia, a União Soviética, e além também de exército interno, causando uma guerra civil sem precedentes naquele país, né? Ou seja, foi um processo bastante pesado, né? Do ponto de vista de ser uma guerra, de um ponto de vista da destruição de um país, né? Do ponto de vista de cenas assim violentas. É, eu Faz alguns anos atrás eu li um livro muito bom
chamado do Viktor Serge, é um bolchevique russo, que é do primeiro ano da Revolução Russa, e ele conta várias histórias em relação a isso, histórias de desde que os contra-revolucionários arrancarem os olhos, né, de quem defendia a revolução e humilhá-los em bairros nobres, por exemplo, em arrastá-los, e além dos próprios membros do partido bolchevique sofrerem atentados, né? O próprio Lenin já tinha sofrido, se eu não me engano, 2 atentados. Um atentado, né, orquestrado, né, pelos anarquistas, né? Um atentado que tentaram matar o Lenin, né? E outro atentado da própria contra-revolução, né? E que mostraram o quanto foi violento um processo de guerra civil, foi violento o processo da resposta, né, ao que foi a Revolução Russa de 1917. Ou o que acontece, né? Quando você tem um cenário assim, né, aquela ideia, né, de democracia, né, aquela ideia de diálogo, aquela ideia ilusória de democracia cai por terra, porque o que se viu na Rússia naquele período foi uma imensa guerra civil, né, sem precedentes, que ajudou, né, a devastar aquele país, né? E quando você tem, né, um cenário desse jeito, a gente precisa tomar medidas duras em relação a isso, medidas drásticas em relação a isso. E ao mesmo tempo que desse cenário assim complicado, começou a ter várias discussões de várias tendências dentro do próprio movimento operário e do movimento, digamos assim, socialista, que não conseguia enxergar essa situação de calamidade por conta da Revolução Russa, né? E que o Lenin procurava, e o Lenin, obviamente, procurou polemizar com esses setores, mostrando a sua posição política, né, mostrando os seus posicionamentos, mostrando de como que esses setores estavam errados, estavam por fora do que estava acontecendo de fato, né? E uma dessas discussões que o Lenin travou, né, foi em torno da questão, né, do Estado, né? O que seria o Estado, né? E aí ele escreveu importantes obras, a principal delas é o Estado e a Revolução, né? Um texto que ele polemizava, que ele falava do Estado, polemizava com desde anarquistas, sociais-democratas e tudo mais, né? E outro texto, né, que podemos tratar aqui, que é bastante importante também, é o Renegado de Kautsky, né? O Kautsky, vale a pena colocar que ele era um social-democrata, né, da Segunda Internacional Comunista, né, Internacional Social-Democrata, que o Lenin procurou também polemizar com esses setores, travarem lutas duríssimas, principalmente no cenário
de revolução, né? Então vamos entrar agora um pouco, né, do livro em si, uma vez que a gente já tem o contexto, né? A gente agora entra, né, especificamente no livro, né, o Estado e a Revolução, para a gente entender o que que o Lenin queria, né? Antes da gente entrar, a gente tem que colocar aqui assim, que o Marx, né, ele dá uma definição bastante importante do que é o Estado no próprio Manifesto Comunista onde que nós vimos, né, onde que ele fala que o Estado, né, é um balcão, um comitê de negócios de toda a classe dominante, né? O Lenin, né, ele vai, digamos assim, vai refinar essa ideia de Estado, né, procurando procurando fazer estudos em relação, por exemplo, à teoria do Hegel, né, onde que o Hegel dizia que o Estado é o, é o ponto máximo, né, a finalização que a sociedade pode chegar, que ele servia para amenizar as contradições das classes e para poder chegar num patamar, digamos assim, ideal, né, de sociedade. Em cima dessa ideia, né, do Hegel e também no que colocava Marx, Lenin vai colocar que o Estado ele serve para frear, né, os conflitos da luta de classes, né? E por ele frear os conflitos da luta de classe, né? Ele vai, né, colocar que o Estado vai estar sempre a serviço, né, da classe dominante. Evocar que o Estado vai estar a serviço, né, da classe dominante para poder oprimir a outra classe, né, para poder impor a sua vontade, né, em cima da outra classe, né. E todo o instrumento que o Estado, né, vai ter, desde as suas instituições até seus aparelhos repressivos, né, vai ser exatamente para colocar esse objetivo, vai ser para colocar, né, o vai ser para impor os interesses de uma classe sobre a outra, né? Então, ou seja, tanto a polícia, tanto o exército, tanto, por exemplo, o poder judiciário, para o Lenin vão ser instrumentos de dominação de classe, né? Não vai cair por terra aquela visão que o Estado tem que tentar ser visto o bem-estar social de todos e tudo mais. Não, para a teoria marxista, o Estado, né, vai estar a serviço de uma determinada classe sobre a outra, né? E o que o Lenin, né, queria dizer, o que o Lenin colocava, propunha para poder enfrentar essa situação, para poder derrubar o Estado, né? O Lenin colocava na necessidade dos trabalhadores tomarem, né, o Estado para si, né, fazer a revolução para tomar o poder, para
não para poder se manter como uma classe dominante, né? Mas, né, para poder, né, expropriar a burguesia e assim, né, conforme a gente vinha discutindo outras vezes aqui no Teoria Marxista, né, o Lenin colocava que os trabalhadores têm que expropriar o Estado para poder expropriar a burguesia, para poder abolir as classes sociais, e ao abolir as classes sociais, né, não haveria existência e nem a necessidade de ter um Estado, né, de ter um Estado, de ter um órgão estatal, porque o Estado justamente existe porque existe as classes sociais, porque o Estado simplesmente é um instrumento de dominação de classe. Uma vez que não existe mais classe, não existe a necessidade de ter o Estado, né? Então, é interessante colocar esse elemento porque abre discussão para inúmeros temas atuais, né, de suma importância, né? O primeiro tema atual que a gente pode abrir, né, de como que essa ideia de ter menos Estado dos liberais, de intervenção estatal, menos Estado, mais liberalismo, mais economia, essa conversa fiada toda, né, é uma mentira, porque na visão marxista os liberais dependem do Estado porque eles estão, né, é uma ideologia da classe dominante e a classe dominante precisa do Estado para poder impor sua vontade em cima da classe dominada, né? E então é um artifício, no caso dos liberais, ideológico, que na verdade, na minha interpretação, né, é um pretexto, né, para poder retirar direitos, poder dos trabalhadores, poder implementar diversos ataques para poder privatizar. O menos Estado, né, dos liberais significa isso, que na verdade não abole o Estado coisa nenhuma, né? É a manutenção da ordem. Em outra discussão que a gente pode levar, colocar aqui, né, que eu acho que é de bastante importância, né, que é a questão, né, da visão errada de que se tem de alguns países serem socialistas, né? O socialismo, né, ele não é alcançado através da eleição, ou seja, um cara que se proclama socialista, ele disputa as eleições, ele ganha as eleições, aí a partir de então o país vira socialista. Não é assim que funciona, né? O que o Lenin, que os socialistas de fato queriam era a tomada do poder pelos trabalhadores e a expropriação da burguesia. Então, países como a Venezuela não pode ser considerado socialista porque não houve um processo de revolução naquele lugar. Países também, como a Argentina, porque eu acho meio absurdo ter que discutir o fato da Argentina ser capitalista, porque isso para mim é uma coisa bastante óbvia, né? Porque, na verdade, né, no caso da Argentina em específico, é interessante porque como que a direita brasileira tem um costume, né? E eu digo a direita brasileira, a direita de modo geral, tem um costume de fazer discussões bastante rasas, né? E pouco aprofundadas, né? Porque tu que fazer uma discussão um pouco mais séria, né? O fato que a Argentina passa por uma crise econômica, né?
é uma crise do capital, né, que com o coronavírus se aprofundou. Crise essa que atingiu o Brasil também, né? O Brasil aumentou o número de desempregados, aumentou o preço dos alimentos está lá alto, né? Conforme eu falei aqui em outras vezes, a cesta básica tá acima de R$ 1.000. Então, né? Então o Brasil também é atingido por essa crise. Então para poder justificar a política da direita, inclusive a política da direita genocida aqui do Brasil de liberar tudo e pouco se importar com a vida, a direita fala que tudo que ela não concorda é socialismo, né? Mas, né, mas com isso é um absurdo por si só. Mas o que acontece, né? Essa direita, né, não coloca que não é através das eleições que a gente chega num socialismo, é através de uma revolução, né? E ela nem vai colocar também porque ela tem medo, né? Esse é um fato mais básico, né? E não através das eleições como que a direita coloca, né, para poder atacar o pensamento do Marx, do Engels e do Lenin e do Trotsky, procurando exemplos que não possuem nada, não tem nada a ver com o que eles pregaram, né? Isso também vale também para alguns setores de esquerdas também que acham que o caminho das transformações sociais é através das eleições. E é importante falar isso porque ao mesmo tempo que Venezuela, Argentina não são países socialistas, Portugal também não é, né? Muitos se atacam a esquerda procura se defender usando o exemplo de Portugal, mas Portugal não é um país socialista também, né? Nunca foi. Pode ser um país que tem algum certo verniz de Estado bem-estar social, mas isso acontece dentro do próprio capitalismo e não através de uma sociedade socialista, uma sociedade comunista, né? Essa é a primeira parte, né? Outro elemento importante, né, que se discutia do livro, né, a questão da ditadura do proletariado. Esse nome, ditadura do proletariado, né, é um nome que pode parecer meio estranho no começo, né? Como assim, ditadura, né? Mas a gente precisa analisar esse termo com mais profundidade, né? Fazendo um novo contexto histórico da situação, Marx pôde vivenciar um processo histórico de suma importância e que eu acho que é um processo histórico que os livros de história não dão muito peso, porque se desse muito peso, desmascararia muita coisa do que é colocado na história oficial, que é a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, na verdade, foi a primeira tentativa de um processo revolucionário que acabou sendo massacrado, né? E por que o processo da Comuna de Paris acabou sendo massacrado? Porque os trabalhadores, né, não tomaram o Estado, né? Os trabalhadores tomaram a cidade, mas não tomaram o Estado, né, para poder impor a sua vontade em cima da classe dominante, em cima da burguesia francesa.
O que aconteceu? Aconteceu que na Comuna de Paris houve um massacre generalizado e a Comuna de Paris foi derrotada, foi massacrada, né? A burguesia venceu, né? E qual que foi o balanço, né, que o Marx faz, né, nesse processo? O balanço que o Marx faz nesse processo é justamente o fato de que a burguesia, o fato de que os trabalhadores tinham que ter tomado o Estado, né, para poder impor a sua força, para impor a sua vontade em cima da velha classe dominante. Os trabalhadores tinham que agir como classe dominante para poder cumprir o objetivo, né, de expropriar a burguesia e abolir as classes sociais. O que é uma ditadura? Né? É uma ditadura, na teoria marxista, né? Ela seria quando uma classe começa a impor a sua vontade em cima da outra. Se a gente for pegar, por exemplo, a ditadura do Brasil, né, de 64, o golpe de 64, é uma ditadura onde a classe dominante burguesa impôs a sua vontade em cima dos trabalhadores, em cima dos setores populares da sociedade, em cima daqueles que lutavam, né? Foi uma imposição através da força, né? Através da violência. É interessante colocar que a ditadura militar foi uma ditadura que contra a classe trabalhadora, contra os setores populares da sociedade, contra aqueles que lutavam pelo Estado, contra esse Estado, contra aquela ordem de coisas que estava sendo imposta naquele momento. Nunca foi uma ditadura que afetasse os grandes empresários, banqueiros e alguns setores do Partido da Ordem. Obviamente que, num determinado momento, membros parlamentares, como por exemplo do MTB, sofreu perseguição, né? Sofreu perseguição e sofreu até assassinato, né? Mas em nenhum momento apaga, né, que a principal vítima da ditadura burguesa de 64 no Brasil foi os trabalhadores. Os grandes empresários que apoiavam a ditadura, os grandes empresários ou os militares que estavam por trás ou que apoiavam a ditadura, não era uma ditadura, porque era eles que estavam impondo a sua vontade, sua força em cima da grande maioria da população, né? Quando a gente fala de ditadura do proletariado, a gente está falando dos trabalhadores imporem a sua vontade em cima da classe burguesa. Ou seja, então, a ditadura do proletariado na prática, né, seria uma ditadura da maioria, né, contra a minoria. É a maioria impondo a sua força, a sua vontade em cima de um grupo minoritário. Mas, quando a gente fala desse elemento, né, é importante, de novo, colocar que não é por um período indeterminado, onde que a ditadura do proletariado vai prevalecer para todos sempre. Serve justamente, né, para poder combater, né, para poder expropriar a burguesia e abolir as classes sociais. A partir do momento que as classes sociais elas estão abolidas em níveis mundiais, não somente nacionais, né? E então, o que a gente pode dizer é que o Estado se definha, né? E o termo ditadura do proletariado não passa a não existir mais. Por quê? Porque não tem mais classes sociais, então não tem por que
ter uma ditadura de uma classe sobre a outra, né? Esse termo, né, foi, né, polemizado muito pelos anarquistas, né? Inclusive é um dos setores que o Lenin se dirige para poder escrever contra, né? Tem um capítulo do Estado e a Revolução que o Lenin faz esse debate contra os anarquistas. Os anarquistas vão colocar que não precisa tomar o Estado, não precisa tomar o poder para poder expropriar a burguesia e acabar com o Estado. Os anarquistas eles não enxergam essa fase de transição que os marxistas, que os comunistas enxergavam. E que se o proletariado tomar o Estado, não, ele vai estar agindo como um outro opressor qualquer. O que, ao meu ver, é um erro, né? Porque não enxerga, né, um fator importante, né, para ser analisado, que é a questão das classes, né, sociais, né, de qual classe que está encabeçando um determinado processo. O Lenin também vai polemizar nesse livro, e também principalmente contra o livro Renegado de Kautsky, que ele vai polemizar contra a ideia de que basta os comunistas, socialistas ganharem alguns cargos dentro do Estado, de parlamentares ou governadores, prefeitos e tudo mais, pensando no cenário atual, para poder realizar transformações por dentro do Estado, através das vias democráticas burguesas, né, para poder, né, para poder chegar a um socialismo. O Lenin vai polemizar contra essa ideia nesse livro, assim como a Rosa Luxemburgo vai polemizar nessa ideia com esse livro. E o Lenin vai colocar de forma bastante incisiva que, na verdade, os sociais-democratas eles querem, né, administrar o Estado burguês, né? Eles querem administrar o Estado e não acabar com o Estado. Então, ou seja, os sociais-democratas eles querem administrar o Estado da burguesia, né? Isso já também acaba com a tese hilária de que o Lula seria socialista, algo do tipo, porque simplesmente porque sim, né? O Lula não pode ser considerado socialista porque ele administrou por 8 anos, né, os interesses da classe burguesa, né? E isso por si só não faz com que o Lula não seja socialista, né? Ao contrário que alguns outros dizem. Administrou de forma, por exemplo, diferente por exemplo, de um governo, se a gente pegar hoje como o Bolsonaro, administrou. Mas em nenhum momento isso faz com que o Lula seja socialista. Muito pelo contrário, o Lula administrou os interesses dos capitalistas, né? É importante frisar isso, né? Pessoal, por enquanto, essas são as principais ideias do livro do Lenin, do Estado e a Revolução. É um livro curto, com 4 capítulos, né? Sugiro que leiam, né, os textos, pois é um livro bastante importante, bastante válido. E é isso, pessoal. Quero agradecer as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Muito obrigado a você que estiver assistindo esse vídeo. Quero lembrar sempre para poder se inscrever no canal Mesa de Debates, curtir o vídeo no YouTube,
curtir a página do Facebook, curtir o vídeo no Facebook e seguir a nossa página no Instagram, né? Hoje, mais tarde, vai ter um debate sobre heavy metal e opressões, né, com Alex Duarte. Amanhã vai ter um debate com o TL Costa para falar do segundo turno das eleições. E sexta-feira vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Correios aqui de São José e o Cabral, presidente do Sindicato dos Químicos, né? Um vai acontecer às 17 horas, outro vai acontecer às 19. E além do mais, tem as notícias comentadas, na qual eu vou falar sobre os principais assuntos da semana, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Semana que vem vamos ter mais análise de outras obras marxistas, né? E acho que isso é tudo, pessoal. Encerrando mais um Teoria Marxista. Muito obrigado a todos e todas que me assistiu.